Você já parou para pensar que talvez o livro que você esteja lendo seja uma grande mentira? Ou que você pode estar espiando a mente de várias pessoas ao mesmo tempo? Na literatura, quem conta a história é tão importante quanto a história em si. E hoje eu resolvi fazer um vídeo para falar de tipos de narrador. Mas não se preocupe que não vai ser uma aula de português. Eu só quero mostrar para vocês dois autores. Apesar de existir 3 tipos de narrador, eu vou mostrar para vocês dois tipos de narradores que eu acho que eles são mundialmente conhecidos e que talvez mude a sua experiência de leitura a partir de hoje. Então, vamos começar. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Elaine e eu falo sobre literatura com o intuito de trazer mais interesse em livros para vocês. E eu resolvi fazer esse livro para mostrar para vocês que o narrador também é muito importante na hora de se ler qualquer tipo de livro. Primeiro eu vou falar de tipos de narrador. Temos o narrador em primeira pessoa, que é aquele narrador que ele conta o que ele está vendo, mas através do seu próprio entendimento. É a percepção dele que ele está mostrando para você. Geralmente conhecido como um narrador não confiável, porque ele está falando apenas do ponto de vista dele. Ele não está mostrando o ponto de vista das outras personagens que estão ali no livro. É o que ele acha, é o que ele percebe de cada cena ou de cada pessoa. Tem o narrador observador, que é o narrador em terceira pessoa, que ele é ali neutro, ele é na dele, ele fala do que está acontecendo, sem participar de nada. Ele só te conta. Né? Como a gente conta uma história para um amigo, aconteceu tal coisa, mas ele não está pondo a opinião dele ali nessa narração. E tem o narrador onisciente, que é aquele narrador que não só conta o que está acontecendo naquela cena com aqueles personagens, mas ele também entra dentro da cabeça das pessoas e mostra o que as pessoas estão pensando também. Ele vai passando de cabeça em cabeça dentro dos personagens. E quando eu falo de narradores, eu acho que o narrador que mais a gente tem referências na literatura são autores que você com certeza já ouviu falar, que é Dom Casmurro e Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Dom Casmurro, ele é contado em primeira pessoa, o narrador conta em primeira pessoa, que é o Bentinho, que vai falar da Capitu, que é o amor da vida dele, aparentemente, né? E que acho que todo mundo já ouviu falar que ele conta que ela traiu ele, né? Isso daí está na boca de todo mundo sabe sobre isso, mas será que traiu mesmo? Você precisa ler para entender porque ele só está contando a versão dele. Ele olha para Capitu e fala o que vem na percepção dele, o que ele acha da Capitu, o que ele acha do amigo dele, o que ele acha ali. Ele está contando a versão dele. A gente não sabe o que a Capitu pensa, o que a Capitu acha, quais foram as ações dela, nem o do amigo dele. Tudo ali é contado apenas na visão dele. Por isso que se fala que narrador em primeira pessoa, ele não é de confiança, porque você não sabe nada sobre as outras pessoas. E tem a Mrs. Dalloway, que tem a Clarissa, que já abre o livro falando que ela saiu para comprar flores, e quando ela está numa floricultura comprando as flores, que ela falou que ia comprar, ela começa a ver as cenas que estão acontecendo ali, naquele momento, e vai passando na mente de todas as pessoas que estão ali na rua, e seus pensamentos, e eles vão se entrelaçando. Ela vai passando de mente em mente, e o pensamento da Clarissa também está ali, junto nessa miscelânea que se torna esse livro. Por isso que Mrs. Dalloway tem gente que não gosta, porque é uma confusão de pensamentos, você tem que prestar atenção. Não é um livro que você lê, distraidamente, você precisa prestar atenção. Eu adorei, eu sou apaixonada por Mrs. Dalloway, mas eu sei que tem pessoas que não gostam, que acham um pouco confuso. Mas, né, uma literatura nunca é unânime. Eu não tenho exemplos aqui de outros livros, né? Mas eu tenho o Dom Casmurro, deixa eu abrir aqui, o Dom Casmurro eu li no Kindle. Eu achei até que tinha o livro aqui em casa,
mas eu descobri que eu não comprei, eu li no Kindle. Mrs. Dalloway eu comprei ele, mas eu também, primeira vez, li no Kindle. Só que eu gostei tanto que daí eu comprei o livro mesmo, livro físico. Ainda não reli, mas com certeza eu vou relê-lo de novo. E eu tava aqui pesquisando para gravar esse vídeo e, claro, retornei algumas cenas aqui que eu queria trazer para vocês, para dar um exemplo melhor, né, dos tipos de narradores que eu tô falando aqui. Então, eu queria ler um trechinho para vocês notarem a diferença. E eu, lendo Mrs. Dalloway, fiquei com muita vontade de começar a ler de novo. Mas não, eu só li um pedacinho, que eu tenho muita coisa para ler. Eu achei a cena que eu queria mostrar para vocês e me dei por satisfeita. Bom, eu vou começar por Dom Casmurro, então. Será que eu preciso pôr meu óculos? Acho que preciso. Talvez ele vá ficar com um borrão aí, por causa da luz que eu liguei aqui, mas vocês relevem aí, só ouçam o que eu tenho para dizer. Para ler, né? É o capítulo 4 do meu Kindle aqui. A inscrição. Esse é o título do capítulo, né? Se alguém quiser procurar e ler também. Tudo o que contei no fim do outro capítulo foi obra de um instante. O que lhe serviu foi ainda mais rápido. Dei um pulo e antes que ela raspasse o muro, li esses 2 nomes abertos ao prego e assim dispostos. Bento, Capitolina, que é o Bentinho e a Capitu. Voltei-me para ela. Capitu tinha os olhos no chão. Erguei-os logo, devagar, e ficamos a olhar um para o outro. Confissão de criança. Tudo valias bem 2 ou 3 páginas, mas quero ser poupado. Em verdade, não falamos nada. O muro falou por nós. Não nos movemos. As mãos é que se estenderam pouco a pouco. Todas 4, pegando-se, apertando-se, fundindo-se. Não marquei a hora exata daquele gesto. Devia tê-la marcado, sim, a falta de uma nota escrita daquela mesma noite, e que eu poria aqui com os erros de ortografia que trouxesse, mas não traria nenhum. Tal era a diferença entre o estudante e o adolescente. Conhecia as regras do escrever, sem suspeitar as do amar. Tinha orgias de latim e era virgem de mulheres. Tá vendo? Ele falou da Capitu, das mãos, que ele pegou na mão, que ele achou que a Capitu ia arriscar o nome dele, mas a Capitu em nenhum momento aqui ele fala o que a Capitu falou, ou se a Capitu, como ela reagiu, só fala o que aconteceu. Ele só descreve aqui o que ele sentiu. Não soltamos as mãos, nem elas se deixaram cair descansadas ou esquecidas. Os olhos fitavam-se e desfitavam-se, e depois devagarem por perto, tornavam a meter-se uns pelos outros. É sempre assim, o Bentinho sempre falando da Capitu, e tudo que ele descreve aqui são interpretações dele. Ele nunca fala a reação da Capitu. E agora, esse aqui é o narrador em primeira pessoa. E agora eu vou falar da Mrs. Dalloway, que é o narrador onisciente, que vai passando, né, de mente em mente. E eu peguei uma pequena cena aqui que eu acho que descreve bem o que eu vou falar, como o narrador se comporta aqui. Foi horrível, exclamou ele. Horrível, horrível. Todavia, o sol estava quente. Todavia, a gente acaba superando tudo. Todavia, sempre na vida, um dia vem depois do outro. Todavia, refletiu, bocejando e começando a notar o que acontecia ao redor. O Regent's Park mudara muito pouco desde que era menino, com exceção dos esquilos. Todavia, supostamente havia compensações. Quando a pequena Elise, que estivera recolhendo seixos para a coleção que ela e o irmão guardavam no consolo da lareira do quarto de crianças, despejou um punhado de pedras no colo da babá. Saiu correndo de novo e trombou com as pernas de uma mulher. Peter Wash não conseguiu conter o riso. Entretanto, Lucrécia dizia a si mesma: não é justo, por que devo sofrer? Se perguntava ao caminhar
pela alameda do parque. Não, não aguento mais, dizia, tendo se afastado de Septimus, que deixara de ser Septimus, eu sempre erro esse nome, Septimus, ali no banco, dizendo coisas duras, cruéis e más, falando sozinho, conversando com o morto. Foi então que a criança avançou direto para ela, estatelando-se e começou a chorar. Até que isso foi confortador. Ela a ajudou a se levantar, limpou o vestido e a beijou. Quanto a ela, porém, nada fizera de errado. Havia amado Septimus, havia sido feliz, havia morado em uma casa bela, onde continuavam a viver suas irmãs fazendo chapéus. Porque ela tinha de sofrer. A criança voltou correndo para babá e Résia a viu ser repreendida. Consolada, erguida pela babá, que colocou de lado o tricô, e a fim de distraí-la, o homem de aparência bondosa deu-lhe o relógio para que o abrisse. Mas por que deveria ela ficar tão vulnerável? Por que não ficar em Milão? Por que se tortura? Por quê? Ligeiramente ondulantes por causa das lágrimas, a alameda, a babá, o homem de cinza, o carrinho de bebê, subiam e desciam diante de seus olhos. Ser atormentada por esse verdugo cruel era a sina dela. Mas por quê? Ela era como um passarinho refugiando-se sob a fina concavidade de uma folha, que pisca ao sol quando a folha se move. Sobressaltam-se com o estalo de um galho seco. Ela estava vulnerável, rodeada de árvores enormes, das nuvens imensas do mundo indiferente. Vulnerável, atormentada. Por que deveria sofrer? Por quê? Quer dizer, começou com um cara, com esse Peter Walsh, falando, passou para a criança, que falando, né, que ela estava recolhendo as pedras e que trombou na perna. Ele viu a cena da criança trombando na perna da mulher. E aí mostra a cena pela cabeça da Résia. E mostra ela vendo a cena e o homem sentado no banco, que é o Peter. Quer dizer, as cenas se misturam, se entrelaçam. Um tá vendo a cena do outro. E isso é o livro todo. Tem hora que você tá lendo que você... Se você não estiver prestando muita atenção, você se perde, você não sabe mais quem tá falando. Mas mesmo assim, aconselho vocês a lerem, porque é uma experiência incrível. E, né, Virginia Woolf, ela é conhecida por ter criado esse tipo de narrador. E que é fascinante. Eu acho ela incrível, porque é assim mesmo que acontece, né? Eu acho que ela descreve bem o que acontece na nossa mente. Sabe que nós, dentro dos nossos pensamentos, sempre é uma confusão. Um pensamento vai atrás, muitas vezes um pensamento atropela o outro. E eu acho que ela faz muito bem aqui isso. E Dom Casmurro, né, é aquele narrador que você não pode confiar nele, mas mesmo você sabendo que talvez ele esteja exagerando, ele esteja criando coisas na cabeça dele que não são verdadeiras. Muitas vezes a gente também faz isso, né? Eu acho que criamos histórias na nossa cabeça que muitas vezes não são reais, mas acabamos acreditando que aquilo é real. E é o que esse narrador faz aqui. Por isso que quando você lê um livro que tem um narrador em primeira pessoa, você deve sempre desconfiar. Será que aquilo que ele está narrando realmente aconteceu? Realmente foi verdade? Espero que depois desse vídeo vocês prestem mais atenção nos narradores. Eles são tão importantes para a história quanto a história em si. Me conta aqui se vocês já sabiam alguma coisa sobre narradores. Se vocês já perceberam em alguns livros que vocês leram esses narradores. Deixa eu tirar meu óculos que estava dando ar, né? Se vocês já perceberam esses narradores nos livros que vocês leem. E me fala aí se vocês já leram Dom Casmurro e Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. O que vocês acharam? Se vocês acharam interessantes esses narradores e essas histórias, né? Que pra mim são muito interessantes, eu gosto muito. E me indique aí outros narradores que vocês acham incríveis, que talvez eu não tenha lido ainda. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!